Sejam bem-vindos à Mesa do Canto de 10 de dezembro. Hoje o tema é solidariedade, ou não estivéssemos em época de Natal. Uma nota antes de adiantarmos e irmos à conversa com os nossos dois comentadores hoje, Luís Caetano e Paulo Barracosa. Falta-nos o João Cavaleiro, que por razões profissionais hoje não pôde estar presente, mas temos em contrapartida a doutora Fátima Ribeiro, que é presidente do Banco Alimentar de Viseu. Meus caros, bom dia ou boa tarde, bom dia por acaso. Doutora Fátima, obrigado por aceder ao convite da Mesa do Canto de estar aqui connosco. Eu começava por lhe perguntar se Viseu e a região são solidários. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e em nome do Banco Alimentar queria agradecer também esta oportunidade. Relativamente a Viseu e à generosidade das pessoas, realmente Viseu é uma cidade muito generosa. Viseu, estou a falar de Viseu e do distrito de Viseu. Em termos de banco alimentar, o distrito é muito vasto. Nós apoiamos 104 instituições que revertem e alimentam cerca de 6.200 pessoas, e nesta última campanha, que foi dia 3 e 4 de dezembro, Viseu mostrou mais uma vez que é solidário com o Banco Alimentar e com todo o projeto que temos vindo a desenvolver. Apoiar 6.200 pessoas, 104 instituições, é obra, não é? É muito, é realmente muito. E temos pena de não conseguir, ainda temos algumas instituições em lista de espera, cerca de 12 instituições, e gostaríamos de chegar a elas, mas ainda precisamos de mais um esforçozinho para angariar mais alguns bens para conseguirmos chegar a todos. Já vamos continuar a conversar. Paulo Barracosa, estamos numa época em que se fala muito de solidariedade. Como é que olhas para esta época e para este caso em particular? Bom, antes de mais cumprimentar a doutora Fátima e de facto esta palavra solidariedade é uma palavra muito vasta, não é? Que pode ser interpretada das mais variadas maneiras. Efetivamente, nesta altura do Natal, parece que os nossos corações se abrem um pouco mais e que de facto olha-se para esta palavra com mais atenção, mais dedicação. É preciso que de facto esse seja um sentimento genuíno, não é? E, no sentido em que tem que partir de dentro para fora. Nós temos que tentar ser solidários todos os dias, não é? Deve ser uma prática nossa, uma prática natural. E, efetivamente, como eu disse, nós podemos ser solidários das mais variadas formas. É óbvio que hoje, até pela presença da doutora Fátima como representante do Banco Alimentar, apelamos mais aqui à questão do dar e do dar, no fundo, alimento e, neste caso, contribuir para uma instituição que, se calhar, é daqueles poucos bancos em que nós acreditamos, não é? E de facto, essa é uma prática que fazemos com naturalidade, com agrado. No fundo, quando posso, ainda fui convidado, mas de facto não tive a oportunidade. Isto também é fácil nós arranjarmos desculpas às vezes para não darmos 1 hora ou 2 horas, mas quer dizer, tenho a gratidão das minhas filhas poderem ter feito. E de algum modo salvo um pouco a pele, no sentido em que alguém de nós, em termos de família, contribui de forma prática e nós contribuímos de outra maneira, um pouco mais no fundo, da forma como podemos contribuir. Mas quer dizer, de facto, eu estou atento a esta situação. Agora, esta é uma palavra que tem, e eu depois falarei mais à frente, eu pratico de outra maneira também e não só contribuindo diretamente, designadamente para o Banco Alimentar. Luís. Obrigado, bom dia aos ouvintes, também aos meus colegas e obrigado também à doutora Fátima. Efetivamente, se há banco no sentido de banco que é solidário, penso eu que é o Banco Alimentar. É uma ideia que não é muito antiga, é uma ideia que nasceu em Portugal
A doutora Fátima ajude-me, talvez que há 20 e poucos anos, não é? Portanto, nem 25. sempre. Há 25 anos. Mas o povo português e a sua história sempre teve a solidariedade como princípio, e hoje é normal verificarmos instituições como a Misericórdia de Viseu, que faz 500 anos, é das mais antigas, e portanto com a necessidade de fazer as obras de misericórdia, quer as espirituais, quer as corporais. E portanto nós sempre tivemos a nossa rainha Dona Leonor e outras rainhas que foram importantes na criação deste conceito de sociedade que é a solidariedade, e efetivamente alimentar esta ideia do Banco Alimentar para já, porque o Banco Alimentar, e a doutora Fátima corrija-me se eu estiver enganado, trabalha diretamente com instituições que trabalham diretamente com famílias carenciadas. Exatamente. Exatamente. Pronto. Eu saliento que nós não doamos os bens alimentares que recolhemos diretamente às pessoas. Pronto, nós doamos os bens alimentares às instituições que têm parceria connosco, que realmente nós ajudamos, e depois, posteriormente, essas instituições é que mobilizam os alimentos para as famílias e para quem precisa. Exatamente. E esta é uma operação que eu gostaria também de salientar pelo seu lado logístico, porque organizar mais de 1.500 voluntários em 2 recolhas ano, uma feita mais ao princípio do ano, só toda talvez em maio, não é? Sim, normalmente nós temos 2 campanhas de recolha por ano, uma em maio e a outra em dezembro. E não há melhor assunto do que a solidariedade. A solidariedade toca-nos bem no fundo, no Banco Alimentar, porque realmente nós vivemos da solidariedade dos nossos voluntários e da boa vontade das pessoas que connosco colaboram, das instituições, das empresas. Pronto, umas dão produtos, outras dão serviços. Nós temos realmente em cada campanha cerca de 1.580 voluntários integrados em toda esta logística. Temos equipas nos supermercados e nos hipermercados ao longo do distrito. Temos motoristas na rua que dispõem do seu tempo, que deixam de ter fim de semana e para nos virem ajudar, e estão todos os dias a conduzir e a recolherem os alimentos nos supermercados. E depois temos toda uma grande equipa no armazém que se junta a nós e que está ativa desde manhã até este sábado. A última contagem de alimentos acabou às 2 da manhã. Por isso, pode ver, não é? É preciso muita solidariedade, muito espírito de interajuda para conseguir fazer tudo isso. E a mensagem da dádiva e da partilha e o apelo à generosidade das pessoas é fundamental, não é? E leva-as a contribuir com os seus donativos e a mostrar realmente, mais uma vez, a confiança depositada no Banco Alimentar e nos voluntários do banco. Sim. Doutora Fátima, tem aumentado o número de pessoas carenciadas na região? Olha, o número de pessoas carenciadas está estagnado neste momento. Pronto, não tem. Houve um crescimento bastante acentuado há cerca de 4 anos. Neste momento está estabilizado. Pronto. Agora, eu sou-lhe muito sincera, para mim a alimentação e as necessidades, a alimentação é um bem intrínseco, não deveria haver fome, não é? E eu acho que quando se fala no Natal, uma pessoa vem-nos logo à imaginação, pelo menos a mim, uma mesa farta, com coisas boas, uma casa quente, e realmente eu acho que é impossível a gente chegar a esta data e não pensarmos no nosso próximo, não pensarmos, será que o meu vizinho do lado também vai ter esta mesa farta? E todos nós temos um papel, não é? E acho que todos nós podemos fazer alguma coisa pelos outros. Podemos e devemos. Acho que a vida não tem sentido se a vivermos só para nós próprios, não é? A solidariedade para mim é isso mesmo. É quando nós nos mobilizamos por outras pessoas e quando em algum momento da nossa vida pomos os outros em primeiro lugar.
pronto, é assim, eu acho que as pessoas nesta altura do ano tornam-se mais sensíveis aos sentimentos dos outros e este ato de solidariedade não deveria ser iminente, pronto, só ao Natal, não é? Mas pronto, mas realmente temos que o cultivar cada vez mais e pronto, e aproveitar esta época também para ajudar os outros, para olhar para o nosso próximo, porque Natal é isso mesmo, é uma festa, não é? Uma festa de encontro, da família, da paz, da reconciliação e pronto, acho que realmente todos nós podemos, se quisermos, fazer um bocadinho mais pelos outros. Ó, Soutor, e já agora deixe-me também dar nota do seguinte, que me parece importante. É que, conhecendo eu mais ou menos pouco a situação, enfim, do trabalho voluntário que é feito no Banco Alimentar, há um registro que eu sou obrigado aqui a confessar, que é podermos ajudar os outros e fazê-lo com alegria e com muita motivação, com boa disposição, com muito empenho, com muita dinâmica, mas essencialmente com muita alegria, em família ou com os amigos e, portanto, com aqueles que obviamente nós mais gostamos. Mas acho que essa alegria da partilha, da solidariedade, de podermos dizer que colaboramos, eu acho que é de registar e, portanto, peço desculpa por estar a falar nisso, mas acho que essa alegria que se sente em tudo que é voluntário, e eu ainda estive em duas superfícies e o sorriso que vejo na juventude que está com o saquinho na mão a propor, olha, não quero contribuir para o Banco Alimentar, são sorrisos que efetivamente eu sou obrigado a registrar na minha memória, não é? E é bom referir, Aliás, eu imagina, o slogan desta campanha é mesmo partilhar sabe bem. Pronto, e se for partilhado com alegria, saberá ainda melhor. Os nossos voluntários são uns heróis, não é? Pronto, eles vêm ter connosco e depois cria-se uma dinâmica realmente muito saudável, muito bonita de se ver, porque as pessoas, eu acho que o facto também de se sentirem que estão a colaborar para uma causa também as torna felizes, não é? Eu costumo dizer aos meus filhos que a verdadeira alegria é de dar e é de partilhar. Essa é a alegria mais duradoura, é aquela que nos preenche lá no fundo. Pronto, e realmente nas campanhas e no trabalho voluntário sente-se muito isso, porque é uma alegria gratuita que a gente dá um pouco de nós. Pronto. Mas e essa alegria é muito bonita. Doutora Fátima, era uma nota de registro, porque eu entrei em algumas grandes superfícies nessa altura, e gente nova, gente muito nova, inclusive, é que começa já a aprender estes princípios. É bom para a juventude também. Então não é, eu acho que não só é bom como é fundamental. Nós temos também um dever, não é, como educadores, como pais, como amigos, de realmente sensibilizar para causas maiores, sensibilizar os jovens, porque muitas das vezes dizem, os jovens não fazem, os jovens não querem saber. É mentira. Se nós fazemos várias visitas às escolas e a fazer a apresentação do Banco Alimentar, e porque temos várias campanhas a decorrer ao longo do ano, campanha de papel por alimentos, campanha de eletrodomésticos, de têxtil, pronto, de pilhas, e então muitas das vezes vamos às escolas e propomos a falar com os jovens, e é gratificante mesmo ver que realmente quando é lançado um desafio, eles abraçam esse desafio, arregaçam as mangas e fazem ver a muitos adultos. Ou seja, eu acho que se realmente os jovens forem guiados nesse sentido, também mais cedo vão despertar para ver, para não olharem só para eles próprios e para começarem a ver melhor o mundo que os rodeia e a sensibilizarem-se com causas que realmente merecem toda a atenção e todo o nosso esforço. Paulo. Nós vivemos numa sociedade e temos um compromisso com essa sociedade. Efetivamente,
A doutora Fátima deu de facto uma definição sobre isto, sobre o que é ser solidário e no fundo o dar a camisola, aliás, que é pelo outro, que é uma frase que assentaria aqui muito bem ao João Cavaleiro que hoje, e ao nosso colega João, que hoje até não está presente, mas efetivamente isso é isso mesmo, não é? É pormos o outro em primeiro lugar, porque se calhar sentimos que estamos demasiadas vezes à frente, não é? À frente dos outros, ou pomos a nós próprios muitas vezes à frente, e por isso esta questão de educar de novo, não é? De passar o testemunho, de fazer os jovens olharem de facto para as dificuldades que alguns mais idosos também por elas passam, não é? Sempre com aquele sorriso, isso é notório, porque isso no fundo é a imagem de marca também de todos os colaboradores dessa casa, mas também não me esqueço que, aliás, pelos testemunhos que chegam a casa, que esses jovens que o fazem com naturalidade, e isso é fundamental, também têm a sua análise, têm a sua visão crítica, não é? E eles chegam muitas vezes a dizer e percebem que são os mais carenciados, que até ajudam os carenciados, não é? Muitas vezes, não é? E isso é importante para fazer educar as pessoas e para nós vermos, às vezes, algumas das hipocrisias que, infelizmente, também perduram nesta sociedade. Mas é bom que tirarem os ensinamentos positivos. É bom manterem esse espírito de colaboração, não é? Essa naturalidade, porque isso é que efetivamente os vai tornar maiores e melhores, não é? Quando me dizia há pouco que há ainda 12 instituições a quais não conseguem chegar, e estamos a falar de facto no valor na ordem dos 10%, provavelmente daquelas que vocês apoiam, não é? E como vocês jogam também bastante bem, aliás, porque terão também apoio solidário de algum modo de marketeers e de pessoas no fundo da área do marketing que provavelmente vos ajudam e muito bem nas campanhas que desenvolvem, quase que apetece fazer este pequeno esforço, não é? Que é no fundo lançar esse apelo. É óbvio que estes apelos não devem ser regionais, não é? Isto um pouco contra aqueles nacionalismos, e trabalharmos mais para cada um para o seu distrito ou para o seu concelho, mas no fundo acho que é um apelo que faz falta, não é? São só mais 12, não é? E provavelmente ficaríamos com o coração mais cheio, não é? Portanto, acho que esta era uma boa imagem, efetivamente, para pedirmos só mais um bocadinho, e se calhar estão-me a pedir a mim que o posso dar, não é? E efetivamente ter a noção destes pequenos limites ou destes pequenos passos que faltam dar seria uma boa estratégia também, não é? O que é que é preciso para chegar a mais essas 12 instituições? Precisamos de angariar mais alimentos. É assim, nós nesta campanha, nós angariamos alimentos principalmente através de 2 campanhas anuais. Não é só, temos outras campanhas a decorrer, portanto, que não se traduzem em números tão elevados como nas campanhas anuais, mas que também são muito significativas. E isto tem sido uma luta constante, ou seja, nós já apoiámos, começámos por apoiar cerca de 30 instituições, depois foi crescendo, depois foram aumentando, percebe? Pronto, não é algo que esteja sempre parado, não é? As instituições estão sempre a aparecer, novas instituições, outras também já tivemos meia dúzia de instituições que recorreram a nós num dado momento e que saíram noutro dado momento porque já não necessitavam da ajuda do Banco Alimentar, graças a Deus, e isso também é muito gratificante de ver, e realmente, pronto, o número das instituições apoiadas tem sido crescente e tem sido feito um esforço bastante grande para chegar a todas elas. Agora, realmente ainda nos falta um bocadinho, ainda nos falta um pedaço e estamos a tentar colmatar também isso, porque o nosso desejo é chegar a todos e que todas elas sejam ajudadas pelo Banco Alimentar. Agora, nós optamos por preferimos dar a 104 instituições de forma consistente do que dar
pronto, a mais 12 de só um bocadinho, percebe? De forma inconsistente. E então apelamos através das outras campanhas para as pessoas, imobilizando também muito as empresas e os jovens a participar nelas, no sentido de angariar cada vez mais alimentos. Depois também há excedentes, às vezes, por exemplo, estas instituições que nós não conseguimos apoiar, muitas das vezes também são beneficiadas quando há excedentes de fruta, pronto, ou de outros produtos. Mais perecíveis, pois. Exatamente, que as mais perecíveis que muitas das vezes as empresas nos fazem chegar, ou às vezes através dos embargos que acontecem, e nós aí chamamos essas instituições também para virem buscar esses alimentos. Pronto, é uma forma também singela e pequenina, mas pronto, uma forma que nós temos de as ajudar nesta fase. Sim. Doutora Fátima, se alguém que nos ouve quiser ofertar ou entregar alguma, enfim, roupa ou outro tipo de alimentos, por exemplo, pode fazê-lo fora dessas campanhas e se pode, onde? É assim, pronto, para quem não conhece, o Banco Alimentar está a funcionar em Coimbrões, na zona industrial de Coimbrões, no edifício da AIRS, e quem quiser participar, pronto, através de donativos, sejam eles de que espécie for, podem realmente fazê-lo ou contatando diretamente com o Banco Alimentar. Depois, dependendo do donativo, ou o próprio entrega, ou se vai buscar, pronto, isso depois será uma coisa a ser coordenada. E depois também outro tipo de donativos que as pessoas podem dar é o donativo do tempo, porque é um donativo muito necessário. Nós em termos de Banco Alimentar temos uma funcionária, o resto somos todos voluntários e voluntários trabalhadores ativos e fazemos o que podemos. Temos, graças a Deus, voluntários que nós chamamos de residentes, que realmente vão regularmente ao banco ajudar, porque depois mensalmente há toda uma logística também de distribuição e de criar os cabazes para as instituições, de dividir os alimentos, e tudo isso demora bastante tempo e o tempo é um bem precioso. Por isso, quem nos estiver a ouvir, se realmente puder dar uma ajuda em tempo, ir até ao Banco Alimentar e nós depois, há sempre pessoas lá que indicam as tarefas que podem ser feitas, essa ajuda é sempre muito bem-vinda. Ok, doutora Fátima Ribeiro, presidente do Banco Alimentar de Viseu, nesta primeira parte da Mesa do Canto, agradeço a sua disponibilidade de estar Muito obrigado, connosco. doutora. Nada, foi um prazer imenso. Nós apelamos aqui para, nesta época do ano, a todas as pessoas, para haver um compromisso mais autêntico com o bem comum, um respeito pela vida e pelo ser humano, uma efetiva doação, com desapego, se calhar sabemos que estamos em época de pensar em presentes, mas também é preciso haver um desapego do consumismo e realmente apelamos a todos que quem quiser colaborar com o Banco Alimentar, nós estamos de braços abertos para os receber e para partilhar também a nossa experiência no sentido de tornar cada vez mais forte esta casa. Fica o apelo da doutora Fátima Ribeiro, presidente do Banco Alimentar de Viseu, nesta primeira parte da Mesa do Canto. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto. Na primeira, como naturalmente ouviram e acompanharam-nos, tivemos a Presidente do Banco Alimentar de Viseu, doutora Fátima Ribeiro. Paulo, e começo por ti nesta segunda parte, até porque deixaste aí algumas coisas no ar, quando falámos de solidariedade,
mas lançava-te este último desafio que a doutora Fátima deixou, que é o compromisso com o bem comum. Falta-nos também muitas vezes este compromisso e sermos capazes de assumir compromissos. Bom, cada um fará a sua análise e introspeção, no fundo, para perceber se efetivamente está a dar o tempo ou está a dar o contributo que lhe cabe ou que sente que pode ser para esse desígnio, no fundo, em termos de sociedade, não é? do bem comum, como ela também referiu. É óbvio, quando ouvimos agora que todos se podem lá deslocar e podemos, no fundo, dar o nosso tempo, ficamos, bom, por pouco que seja, poderemos ir lá, não é? Portanto, a questão que se coloca, bom, já fazemos isso noutra perspectiva ou noutros sítios. Bom, eu por mim falo e não parece que às vezes até quando bate muito no coração, no peito, no sentido de dizer eu faço. É óbvio que tudo o que façamos é sempre pouco para as causas que estão aqui em destaque. Mas o que eu gosto, no fundo, de fazer é olhar exatamente para instituições que na sociedade não são efetivamente tão queridas, ou aparentemente não são tão queridas, e potenciar esses recursos que lá está, não é? Ou seja, no fundo, não é ir lá só dar palmadinhas nas costas ou dar conforto, é no fundo tentar elevar até o ego dessas pessoas que lá estão e que muitas vezes na sociedade não são sentidas, não é? Falo dos institutos prisionais, falo às vezes da APP-ACDM, falei aqui em tempos na questão dos lares, não é? Que são autênticas universidades do saber e que não estão a ser devidamente utilizadas no bom sentido da palavra. Falo dos hospitais, não é? E prezo muito com amigos meus que de facto dão o seu tempo como voluntário e efetivamente isso tem que ser reconhecido. É óbvio que diríamos que se o damos, não é, a pessoas ou a tarefas com as quais estamos mais identificados, isso pode ter um maior resultado, não é? Do que estarmos só ao pé de uma pessoa que aparentemente pode não dizer nada em termos de família e que poderemos estar a fazer ali um pouco só o papel de apoio, mero apoio, que já isso é importante, não é? Mas eu de facto prezo e acho que onde me sinto mais confortável e que penso que posso aí fazer alguma coisa acrescida é puxar por essa gente, não é? E com projetos, não é? com ideias, não é? Ver que eles são capazes de o fazer e no fundo depois tentarmos mostrar à sociedade, não é? Como um exemplo claro de que temos que olhar mais para esta capacitação de recursos que a nossa sociedade não está a saber utilizar. Luís. Sim, eu penso, vamos ver, o compromisso com o bem comum depende, em primeiro lugar, muito da noção que nós possamos ter sobre aquilo que será o bem comum. Ou seja, o conjunto de necessidades satisfeitas e que serão o mais comuns possíveis ou o mais alargado possível. Este compromisso com o bem comum começa desde logo nas nossas escolas com a escola a socializar o cidadão. E, portanto, começa logo com um compromisso em que eu, na minha escola, eu costumo dizer que nós temos pelo menos 3 coisas na vida que não escolhemos, não é? A primeira são os colegas de escola, portanto, nós quando chegamos à escola há uns que já lá estão e há outros que virão no ano a seguir. E os colegas de turma, também foi alguém que escolheu aquela turma, não fomos nós que dissemos, mas eu não quero este na minha turma, quero outro. Não, era a turma que estava, não é? Pronto. Portanto, os colegas de escola. Depois também os colegas de trabalho, são outros que nós também normalmente não escolhemos, porque quando chegamos às empresas, há uns que já lá estão e há outros que entretanto vão sair e vão entrar outros. E a família, não é? A gente não escolhe nem pai nem mãe, nem avô nem avó, nem filho nem filha, quer dizer,
A família também é o que é. Mas há uma área, digamos assim, há uma escolha que nós como cidadãos podemos fazer, e essa podemos, que é os amigos. E é aí que depois, nesse filtro de meio ambiente em que todos nós estamos mais ou menos inseridos, inclusivamente está estudado, é nos nossos amigos, é nesse meio ambiente, é nessa identificação que nós fazemos por projetos ou por ideias, como o Paulo diz e bem, é aí que nós inclusivamente nos comportamos como consumidores. Muitos dos nossos produtos que compramos muitas vezes foi um amigo que nos deu uma dica, que nos deu uma sugestão, que nos falou que o outro tinha falado e que até era interessante provar, e portanto, ou seja, muitas das nossas decisões, e obviamente se nós tivermos um grupo de amigos que também procura o bem comum, que também socializa, que também intervém na sociedade como cidadão, que também procura, enfim, eu quando comecei no escotismo, aqui há muitos anos, quando era muito garoto, com 5 anos, eu pensava que podia mudar o mundo. Eu hoje já estou convencido que se conseguir mudar um bocadinho, já faço bem a minha parte. Mas já não tenho ideia de mudar o mundo. Mas não nos falta nesse campo, às vezes. Falamos sempre mudar o mundo é um ideal que todos buscamos, mas não nos perdemos muitas vezes nessas buscas. Perdemos e às vezes, por muito enfocados que estamos nesse objetivo, muitas vezes não conseguimos deixar as coisas ligeiramente melhores do que estavam. E às vezes tentamos, empenhamos-nos e podemos deixar um bocadinho melhor, mas fica-nos às vezes o sabor de vitória mal conseguida. E isto é muito simples. Toda a gente se lembra de quem ganhou o primeiro lugar nos 100 metros barreiras, na maratona, mas o que ficou em segundo lugar ficou a centésimas de segundo, que é uma coisa no tempo ínfima, mas ninguém sabe quem é. E, portanto, nós só nos lembramos do primeiro lugar. Então, do último, já nem sabemos quem foi o último que cortou a meta. E, se calhar, o último merecia tanto ou mais destaque que o primeiro, porque o esforço foi exatamente o mesmo. Também teve que correr 40 km, que é uma coisa que eu acho que não conseguiria fazer. Isto para dizer o quê? Que nós depois também... nestas questões, vemos sempre as coisas nessa perspectiva de efetivamente é o primeiro que conta. Se ficou em segundo, mesmo a centésima, é o primeiro dos últimos. É o primeiro dos últimos. Não é? O que às vezes não é bem verdade, nem é justo que assim seja. Paulo, o Luís tocou aqui num ponto que me parece importante, que é a vontade de mudar, e às vezes temos aqui coisas tão perto em que podemos fazer qualquer coisa para mudar alguma coisa, não é? Sim, sim. Quando procuramos tanto o ideal de mudar, vamos mudar o mundo, e temos aqui ao lado o Banco Alimentar em que podemos ajudar, participar, colaborar, e já mudamos alguma coisa. Não, isto tem a ver exatamente com aquela questão com algum paralelo, quer dizer, o inovar tem que ser uma coisa fantástica. Não? A questão é o inovar com coisas simples, é efetivamente, normalmente, a melhor receita. Não é? E isto tem algum paralelo no sentido que é fazer isso em situações mais próximas tem efetivamente um melhor efeito. Não é? Agora, que não façamos isso efetivamente só para nosso ego, no sentido de depois virmos a ser reconhecidos, ou isto, façamos com naturalidade, não é? E saibamos trabalhar de facto numa verdadeira equipa, não é? Distribuindo os louros que daí advirem, e os louros é sempre, neste caso, o bem dos outros, não é?
Eu tenho que reconhecer um mérito imenso nas pessoas que lideram instituições desta natureza. E reconheço que elas, um pouco à semelhança dos médicos, têm que criar alguma carapaça de autodefesa, porque senão, de facto, torna-se quase autoimune, no sentido em que a pessoa destrói-se porque quer ajudar efetivamente todos e não há essa capacidade, não é? Portanto, às vezes também temos que saber interpretar o papel de quem está numa instituição destas, e tem que dizer que não a 12 instituições, não é? Por razoabilidade, efetivamente por experiência, e isso, não é? Imagino o que custará, por isso que levantava esta questão, não é? Imagino o que lhe custará à doutora Fátima o ter que dizer que não, não é? Portanto, nessa perspectiva, há aqui uma capacidade, tem que haver uma capacidade de defesa grande da própria sanidade da própria pessoa, não é? E da sua família, não é? Agora, eu gostava de lançar aqui, eventualmente, o Luís falava, e com razão, quer dizer, que nós escolhemos uma série de situações, embora alguns escolham muitas vezes por nós. Em relação aos pais, é óbvio que nós não escolhemos, mas somos muitas vezes o reflexo, somos a maior parte do reflexo deles, não é? E isto revela um bocadinho esta relação bionívoca, não é? Nós, nas tais sinergias, podemos criar, não é? Porque está um vai e há um vem, não é? Portanto, no fundo, nós não temos que pensar que só somos nós a debitar, não é? Temos que ir também no sentido de aprender, não é? E nós aprendemos muito, essencialmente até com as crianças, não é? Pela sua naturalidade, pensarem no modo não está já estereotipado, como muitas vezes nós já o estamos, não é? E agora, esta diversidade de campanhas que o banco lançou-me aqui alguma ideia, lançou-me algumas ideias aqui meramente de circunstância, mas que julgo que poderão ter, ou seja, deverá haver uma especialização até de acordo com a época, não é? Eu já falei aqui várias vezes, no sentido em que na minha escola eu vejo com enorme desagrado e com uma pena imensa a perda da maçã que cai das árvores e que não é distribuída. O mesmo se passa na direção regional aqui ao lado. De facto, eu lancei ainda há pouco tempo lá o repto de fazer-se uma campanha de voluntariado, no sentido de apanhar aquele material, não se deixar aquele material, portanto aqueles produtos, não é, que são da mais alta qualidade, perderem-se, não é? É óbvio que há aqui situações com o Estado, não é? O Estado não pode doar, quer dizer, mas entendamos, não é? Há questões aqui de bom senso e com certeza que se consegue dar a volta a esse texto. E depois há a questão dos produtos perecíveis, mas já há a oportunidade de transformar aquilo em doces, em outros produtos processados ou semi-processados, que de facto podem se manter depois por um período mais largo. Portanto, no fundo é olharmos para épocas específicas do ano, para determinado tipo de culturas específicas e de facto irmos aproveitar e tentar perder o menos possível desse material. Uma outra situação que pode parecer um pouco desfasada é: por que não esta questão da cozinha gourmet, né? De trazer os chefes, né? Por que não os chefes recriarem, um chefe recriar com os produtos da prateleira que são doados ao Banco Alimentar, não é? E dar a oportunidade a que as pessoas em casa possam, com estes produtos tão simples, também tirar os maiores prazeres da vida, não é? Portanto, é óbvio que a primeira essência, a primeira instância é alimentar, é óbvio, mas já agora alimentar com prazer, não é? Nós agora lá em casa andamos um bocadinho na disciplina quase militar, por causa de uma das filhas andar em nutrição e a outra apelar muito à questão de nutrição, e só podemos comer isto e aquilo, etc. Mas comamos com prazer, não é? Portanto, e de facto é isso que eu também tenho apelado, designadamente na mais nova, que é tentar cumprir o que a mais velha diz, mas olha, dá-lhe aí mais aroma e mais prazer às coisas, não é? Olha, este tipo de instituições, eu vou mudar aqui um bocadinho, não sei se vos vou deixar assim numa situação um pouco cómoda, mas arrisco... Olha que sem o João estamos sem rede hoje, não temos missa, não é? Luís, este tipo de instituições não devia ser olhada pela classe política como um exemplo? Porque se consegue e temos que as valorizar, não é? Mas não devia ter, sei lá, não é um exemplo porque conseguem com muito pouco, conseguem... Sim, esta especificamente, e outras instituições são obviamente um exemplo, e portanto eu penso
Eu penso que todas as classes, todos os profissionais, os advogados, os engenheiros, os economistas, os técnicos oficiais de contas, etc., todos eles olham para estas instituições, penso eu, com a atenção que elas merecem e apoiando-as ou procurando-as apoiar. Porquê? Porque em bom rigor, deixem-me dizer isto, e posso até não estar a ser muito conveniente, mas assumo, em bom rigor, a verdadeira sociedade que eu imagino para mim e para os meus concidadãos não precisaria de este tipo de instituições. Portanto, essa para mim era a sociedade ideal, a sociedade onde eu gostaria de estar inserido. Gostava de ter solidariedade para outro tipo de atividades e para desenvolver outro tipo de ações, mas não estas de ajudar algumas instituições a terem alimentos para processar, para alimentar quem efetivamente mais carências tem e são sentidas. E isto porquê? Porque nesta mudança que o Paulo fala, eu vou aqui introduzir a questão precisamente mais até economicista. É com registro uma certa tendência forte de algumas empresas, nomeadamente das grandes empresas, das que têm um outro tipo de participação no mercado, a terem uma ética e uma responsabilidade social cada vez mais afinada e cada vez mais importante, motivando não só os seus trabalhadores a serem também eles solidários e a poderem também ter a solidariedade como conceito, porque é um valor que, mesmo do ponto de vista do negócio e da rentabilidade dos capitais, é importante na motivação dos trabalhadores sabermos que a empresa está a recolher determinados produtos. Sei de uma empresa que agora está a recolher livros usados, livros que as pessoas têm lá em casa e que já não querem, para depois colocar à venda dentro da própria empresa para outros colaboradores e com esse dinheiro entregar a uma associação que apoia jovens e menos jovens deficientes. Mas isto pressupõe o quê? Para mim, primeiro, uma cidadania ativa, pessoas que sejam efetivamente cidadãos ativos e que queiram ser ativos na sociedade onde pertencem, depois que tenham efetivamente a capacidade e a disponibilidade para poderem participar e poderem estar, pelo menos nos momentos mais decisivos, e olhar o outro, e saber olhar o outro. Porquê? Porque nós hoje verificamos uma certa tendência do mercado para puxar por produtos do custo justo, chamado custo justo, e hoje nós verificamos que algumas grandes marcas produzem com mão de obra que é paga quase a valor de escravidão, sem segurança social, sem nenhum outro tipo de benefícios, a não ser trabalhas 12 horas por dia e nem tempo tens para ir comer uma sandes, e portanto não há necessidade disso, e hoje já começamos a verificar algumas empresas a porem no seu rótulo: este produto está fabricado por pessoas que é um custo justo. E, portanto, há até um mercado, obviamente não será seguramente um mercado daquelas pessoas que o João às vezes fala, que ganham o salário mínimo nacional, e são muitos, infelizmente em Portugal ainda são muitos, mas já há mercado para esse tipo de produtos, porque as pessoas preferem comprar um produto que seja ligeiramente mais caro, mas sabem que estão a contribuir de uma forma justa para uma cadeia de valor que nasce na produção e acaba, sabe-se lá onde. E, portanto, este custo justo que nós estamos disponíveis para dar pelos produtos passa por a questão de olharmos para as pessoas de outra maneira. E eu já aqui falei naquela campanha do Lipton Ice Tea, que eu acho interessantíssima, e o Lipton Ice Tea, referindo à falta de chá, muitas vezes também é esse que é o problema, não é as pessoas estarem atentas ou não, é mesmo uma questão. Às vezes de falta falta-nos de o chá. Falta-nos um bocadinho de chá. Ou darmos um chá. E a Lipton pergunta: estamos atentos ao que nos rodeia? Não, é que nós agora passamos o raio do dia na rua, quando temos que fazer um trajeto qualquer a pé, a ver os mails no smartphone ou no iPhone. Já nem vemos quem passa por nós. Já não nos apercebemos que abriu mais uma loja ou que fechou mais uma loja. E
vendo aquilo que nos importa, deixa a pergunta: ajudaria? É que nós, à partida, se nos perguntarem se ajudaríamos, todos ajudamos. Não, mas depois, não olhes para o que eu digo, olha mais para o que eu faço. Paulo. Se estás a falar da questão da política, não, eu abstenho-me aí porque eu não sou político, nem é com o Luís, essa questão eu acho que, bom, a política no fundo é mais do campo. Mas eu reformulo a questão, Paulo. Não, mas eu entendo. Eu reformulo a questão, até porque o Luís falou aqui numa nota importante, uma nota que eu acho que é importante e que nos países nórdicos está muito enraizada e aqui mais no sul não, que é a cidadania ativa. Sim, mas pronto, isso leva-nos longe, não é? Vai desde a questão dos impostos, não é? E da contribuição, de facto, de forma livre e abnegada, porque isso também, no fundo, é redistribuído depois à própria sociedade, não é? E nós aqui sentimos que, efetivamente, isso não se passa da mesma maneira, até as outras coisas, efetivamente, dessa tal cidadania que... nós efetivamente, eu acho que não nos podemos envergonhar perante nenhum povo relativamente a essa nossa abnegação de dar, não é? E, aliás, recebemos muito bem as pessoas quando cá vêm, isso nós somos de facto exemplo a nível mundial na forma de tratar o outro, não é? Agora, efetivamente, temos limitações, não podemos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer, não é? Agora, e aí entra de facto a política, não é? Quando tu dizes que efetivamente parece que os políticos não olham, quer dizer, normalmente os políticos estão sempre na primeira fila quando há determinado tipo de ações desta natureza, não é? Isso não é que seja mau, não é? Aliás, isso até pode ajudar a catapultar mais investimento e mais... Agora, não pode ser só isso, não é? Não pode ser efetivamente só aparecer. Agora, estas situações devem ser muito bem monitorizadas. Aliás, há aqui um dado que a doutora Fátima revelou que eu gostaria de explorar, que houve instituições que deixaram de necessitar do apoio, e como o Luís dizia muito bem, o que era preferível que nenhuma necessitasse de apoio, porque às vezes também há aquela questão de dependência, não é? E que pode parecer mais aqui uma atividade de esmola do que propriamente uma atividade meritória, como é efetivamente, mas era preciso monitorizar estas instituições que deixaram de necessitar, não é? Deixaram de necessitar porquê? Que estratégias elas desenvolveram para que, efetivamente, na sua área de inserção, isso fosse uma realidade, efetivamente. E tentar, caso fosse reconhecidamente caso de sucesso, extrapolar para outros, não é? Ou deixaram de necessitar deste elemento básico que é o alimento, mas se calhar poderá entrar então uma outra instituição para dar um outro tempo, não é? Uma outra capacitação para que a situação não se esgote meramente no limiar básico que é a alimentação, não é? Portanto, eu acho que estes procedimentos devem ser monitorizados até para serem depois transpostos para outros casos e continuar a apoiar esse tipo de instituições num outro patamar, não é? Portanto, não provavelmente pelo Banco Alimentar, mas pronto. E, eventualmente, essas instituições poderem agora ajudar outras, não é? Efetivamente, a doutora Fátima também o disse, que estão disponíveis para, no fundo, dar a conhecer como é que conseguem, de uma forma tão ágil e tão capaz, montar toda esta equipa. Isto é exemplo não só para isto, mas como às vezes para empresas, inclusivamente, não é? Portanto, era tentar apoiar, ver estas tais instituições que eu estou muito curioso em perceber o exemplo de algumas delas e tentar ver, de facto, casos de sucesso são estes, não é? Porque é assim que nós vamos avançar, com os tais pequenos passos, não é? Não vamos mudar todas, mas se mudarmos uma, já podemos seguir isso e perceber como é que essa saiu daquela situação. Mas, Paulo, deixa-me dar-te um exemplo. Eu lembro-me da Misericórdia de Viseu ser autossuficiente para os infantários, para os lares, em alimentação, só explorando a Quinta de Cabanões, onde se produzia tudo, ou quase tudo, até inclusive leite. Tinha uma vacaria enorme. E hoje vejo, por exemplo, a Misericórdia do Fundão, que investiu fortemente na agricultura
como forma de rentabilizar, porque não tinha outra forma de rentabilizar os terrenos que tem, e este ano já lançou uma marca de vinho. Ok? Portanto, já temos, ou seja, já vai haver consumidores que vão querer, em alternativa entre uma garrafa de vinho, não, vou comprar a Misericórdia porque eu até sei que estou a comprar um produto que preciso lá para casa para a ceia de Natal, mas estou a ajudar, é este custo justo, é esta nova noção que eu digo. Porquê? Porque, e com isto termino, o facto de nós estarmos numa época de maior consumo, se nós tivermos a postura do consumo responsável, que pode até ultrapassar o Código de Barras 560, se nós tivermos essa preocupação de termos um consumo responsável, estamos indiscutivelmente a condicionar a oferta. E as empresas, quando nos vierem outra vez apresentar os produtos, se nós tivermos um comportamento de consumidor responsável, a empresa também tem que alterar o seu procedimento e tem que dizer: olhe, €1 das meias que o senhor leva aí é para eu oferecer à Santa Casa da Misericórdia de Viseu ou ao Banco Alimentar, ou seja, o que for. Em vez, certo, de patrocinar um XPTO. Ok? E por aqui, Meus caros, Tu deste, já agora só para, tu deste nota de facto desse lançamento do vinho. Eu, por acaso soube esta semana que a Direção-Geral do Sistema Prisional também vai lançar uma marca de vinho e nós aqui, de facto, eu gostaria e pretendo fazer um evento que dei nota esta semana, que vamos, no fundo, mostrar, não vamos lançar queijo com a marca, de facto, do Sistema Prisional aqui de Viseu, mas vamos mostrar queijo feito com as flores do Sistema Prisional, não é? E isto é, no fundo, trabalhar um pouco por trás do pano, não é? Ou seja, é aí que, de facto, nós também temos que saber, de facto, o produto aparece, não é? Mas há mão de obra, há produtos, neste caso, por via da famosa, já tão afamada flor do cardo, não é? Que fazem sobressair, no fundo, o produto final, não é? E isso é importante dar essa nota, não é? Para que não chegue, no fundo, no tal conforto do lar e no tal ambiente familiar, aqueles ícones, aqueles ex-libris que tanto nos adoramos gostar. Há outros, de facto, que passaram meses a colher, meses a fazer, para que efetivamente nós tenhamos o prazer de os degustar. Luís, notas finais? Não, era só para efetivamente referir, enfim, como remate final da conversa, de que efetivamente me parece a mim que o Portugal, os portugueses como povo, quando querem, conseguem. Paulo. Bom, eu, quer dizer, não tinha propriamente nenhuma nota final, nem o tenho, não é? Mas efetivamente este é daqueles programas que nos enche a alma. É óbvio que às vezes nos sentimos um pouco como São Tomé, não é? Eu, aliás, sou acusado lá em casa às vezes: mas tu há coisas que dizes que não fazes, não é? Quer dizer, nós todos tentamos praticar o mais possível, não é preciso mostrar tudo aquilo que fazemos. Basta-nos ficar bem com a nossa consciência, desde que tenhamos a certeza que o que fazemos, no fundo, é bem recebido e terá algum impacto, seja lá onde for. Voltamos na próxima semana com mais uma Mesa do Canto, já com o João Cavaleiro, também o Luís Caetano, Paulo Barracosa e José Luís Araújo. Boa semana. Boa semana.